Olá, este é o nosso quarto podcast dessa semana. Vamos tratar da aposentadoria especial para os trabalhadores em atividade de risco. Foi uma aposentadoria que foi impactada pela Emenda Constitucional 103, então seus critérios foram relativamente alterados aí, nos quais nós passamos a ver a regra matriz de incidência. Bons estudos e bora para os slides. Como dito no podcast anterior, a Constituição, lá no seu artigo 201, parágrafo 1º, somente autoriza a criação de regras diferenciadas para concessão de aposentadoria em duas hipóteses: pessoas com deficiência, que nós estudamos no podcast passado, e agora a atividade de risco. Então, a previsão está lá também no artigo 57 e 58 da Lei 8.213. Essa aposentadoria conta com uma contribuição, aliás, com uma carência de 180 contribuições mensais, então também 15 anos, né? Sendo que o seu critério material é trabalhar comprovadamente sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física, conforme o tipo de agente de risco, de forma habitual e permanente, por 15 com idade mínima de 55, 20 com idade mínima de 58 ou 25 com idade mínima de 60 anos. Né? Esses critérios de idade mínima estão estabelecidos lá no artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1, do texto da emenda 103. E os agentes de risco que vão definir se o trabalhador tem que laborar por 15, 20 ou 25 anos estão no anexo 4 do decreto 3.048. Então, antes da emenda, esses trabalhadores não tinham que cumprir uma idade mínima, bastava estar exposto aos agentes de riscos apontados lá no anexo 4 do decreto 3.048, de forma habitual e permanente, ou seja, o trabalho daquela pessoa não pode ser feito de outra forma sem a exposição aos agentes de risco. Então, vamos pensar agora em tempo de coronavírus, né? O médico não tem como tratar um paciente de corona sem estar em contato com o paciente e de forma permanente, ou seja, o labor dele sempre haverá aquela exposição, ele sempre terá aquela exposição. Então, esse é o critério para definir, né, que o trabalhador está exposto a agente de risco. E basta que ele cumpra esse agora com a idade mínima, né, além do tempo de contribuição, a idade mínima também que é estabelecida, para que ele possa fazer jus então à percepção do seu benefício. Antigamente as pessoas não precisavam cumprir essa idade mínima, mas agora passa a haver essa exigência, o que pode gerar condições muito esquisitas, né? Por exemplo, trabalhadores em minas de subsolo é uma das modalidades que estão sujeitas a essa contribuição por 15 anos. Então a pessoa começou, vamos pensar lá, um homem que começou a trabalhar aos 20 anos de idade numa mina de subsolo, né, aos 35 anos, se ele trabalhou ininterruptamente, ele já soma esses 15 anos de tempo de contribuição para poder se aposentar. Isso significa que ele poderá se aposentar aos 35 anos? Não mais. Na lei anterior, antes da emenda 103, era possível. Agora é necessário que ele complete pelo menos 55 anos, ou seja, tem um gap aqui de 20 anos em que ele vai ter que trabalhar com alguma outra coisa, enfim, se reinventar aí, porque a aposentadoria ele não vai receber, né? O critério temporal é o mesmo. Só para dar mais um exemplo aqui, a gente estava falando do médico, né? O médico ele tem direito de se aposentar pelos agentes de riscos biológicos aos quais ele está exposto com 25 anos de contribuição. Então, vamos pensar uma pessoa que começa a clinicar aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, tá aqui, 30 anos, ele se formou e vai começar a clinicar. Contribui por 25 anos, ele vai chegar aqui a 55 anos de idade,
tendo 25 anos de tempo de contribuição. Porém, só quando ele completar 60 anos é que ele poderá se aposentar. Isso vai obrigá-lo a continuar exposto por mais 5 anos a esses agentes de risco, né? Sendo que a forma de cálculo também foi prejudicada, né? Esses trabalhadores antigamente eles tinham direito a 100% do seu salário de benefício e agora, por força do artigo 26, inciso 4 da emenda 103, esse valor não será mais de 100%, será de 60% mais 2% para cada ano completo, até atingir a soma de 100%. Voltando para esse caso do médico, vamos supor que ele trabalhe pelos 25 anos, né? Então ele começou aos 30, começou aqui aos 30 anos de idade, clinicou até os 55 anos de idade, mas ele parou de trabalhar, não vai mais trabalhar, tal, ele não quer mais ficar exposto aos agentes de risco e ele resolve aguardar até completar 60 anos. Então ele tem 25 anos de tempo de contribuição e aguardou até os 60 anos de idade. Com 20 anos, né, no caso do homem, a gente vai ver lá no artigo 26 que a partir de 20 anos de tempo de contribuição, ele tem direito a 60% desse benefício. E a mulher, com 15 anos de tempo de contribuição, ela também terá direito a esses 60%. Então, no caso de um médico homem, trabalhando por 25 anos, né, ele terá direito a 60%, que é relativo aos 20 anos, e aí ele tem mais 5%, aliás, mais 5 anos de contribuição, para os quais nós vamos multiplicar os 2%. Então, 5 vezes 2 dá 10. Ele recebe, então, 70% do valor do seu benefício. Se fosse uma mulher, a partir de 15 anos, ela já teria direito a 60%. Isso faria com que sobrasse 10 anos de contribuição, que seria multiplicado pela alíquota de 2%. Então, 10 vezes 2 dá 20. A mulher receberia 80% do valor do seu benefício, né? Isso, então, representa as contradições que a reforma da Previdência trouxe, né, principalmente para a aposentadoria especial, né? Não foi a única, mas ela foi bastante impactada. Eu queria fazer apenas 3 destaques aqui. O primeiro deles diz respeito ao tema de recurso repetitivo 998 do STJ. Diz lá o tema 998 que o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo do auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. Por que eu estou fazendo essa observação aqui importante, né? O conceito diz que o trabalhador ele tem que elaborar de forma habitual e permanente. Quando ele sai em auxílio-doença, ele não está exposto ao agente de risco. E isso fazia com que o INSS indeferisse a conversão desses períodos de tempo comum e tempo especial, né? O reconhecimento do tempo especial na condição do trabalhador que estava em gozo do auxílio-doença, mas a jurisprudência já se formou no sentido de que mesmo se ele tiver em gozo do auxílio-doença, esse período vai ser computado. O médico que pegar coronavírus agora, ele vai se afastar, vai passar 1 mês, 2 meses afastado, esse 1, 2 meses que ele fica afastado vai computar como tempo de atividade especial. Né? Como é que o trabalhador faz prova dessa exposição ao agente de risco? E isso é um ponto bastante importante aqui. Existe um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP é um documento, eu vou anexar para vocês no Moodle esse modelo de PPP, mas basicamente ele reúne todas as informações sobre o meio ambiente do trabalho, se existe ruído, se existe calor, se existe frio, enfim, vai verificar todos os agentes que impactam naquele meio ambiente de trabalho, vai verificar também a existência de presença de agentes biológicos, enfim, e vai reunir todas essas informações num documento. Então, o PPP é esse documento com o qual o trabalhador comprova perante o INSS que estava exposto ao agente de risco.
E por fim, a última observação que eu queria fazer é que o trabalhador que está exposto ao agente de risco, a partir do momento que ele pede a sua aposentadoria especial, ele não pode mais trabalhar na mesma atividade que ensejou o reconhecimento desse tempo especial. Então, o médico que pediu a aposentadoria especial, ele não vai poder mais atuar num PS, por exemplo, porque senão também não faria sentido ele se aposentar e continuar exposto ao agente de risco, né? Sendo que não é mais possível a conversão de tempo comum em tempo especial e vice-versa, né? Para que o trabalhador faça jus a essa aposentadoria especial, ele tem que passar a carreira toda dele exposto a agentes de risco. Com isso, então, nós concluímos mais esse podcast. Espero que vocês tenham absorvido bem e passaremos para o nosso último dessa semana, que vai tratar da aposentadoria por invalidez. Então, até lá. Um abraço.